Sejam bem-vindos a mais um Taustcast, hoje com um tema diferente, fugindo um pouco do administrativo, vindo um pouco para a área comercial. A gente começou essa trilha do Taustcast trazendo alguns cases de sucesso, depois entrou um tema um pouco mais técnico, falando de holding, falamos de direito trabalhista, o último podcast falando também de uma estruturação de RH, a partir de quando você começa a ter um pouco mais de 30 colaboradores na sua empresa, e hoje o tema aqui é sobre branding. É assim que fala? Falei bonito? É, pode ser. Sobre marca. E para falar sobre isso, trouxe alguém que eu contratei, que funcionou, alguém que acabou virando meu amigo particular. Então, eu acho que esse podcast tem muito potencial para a gente extrair o máximo, que eu acredito muito que a leveza traz o genuíno para a conversa, e aí abaixa um pouco o nervosismo e a gente possa transmitir um conteúdo altamente relevante e impactante para o seu negócio. Seja muito bem-vindo, André. Tamo junto demais. Valeu, cara. Obrigadão. Primeiro eu quero agradecer aí o convite, Paulinho. Que nem o Paulinho comentou, a gente acabou virando amigo pessoal, né? E, pô, foi um prazer. Inclusive você foi um dos responsáveis por abraçar a nossa agência, né? Abraçar a Arthur Vidal aqui em Jundiaí. Abriu muitas portas, sou extremamente grato e grato mais uma vez por você ter me convidado aqui pra gente falar de um tema que vem tomando relevância nas redes sociais. Você vem vendo muita gente falando sobre e tem que desmistificar um pouquinho isso. Porque a galera não tem um conhecimento exato do que é branding. Então, vambora. Tô à sua disposição aí, cara. E aí a gente... Nossa, eu vou falar um pouco por mim para já fazer a pergunta, né? Eu queria que você que explicasse, né? Porque eu na busca, né, de crescimento, de desenvolver a marca Taust, de impactar mais pessoas, sempre foi um sonho que eu tive, mas sempre foi um sonho, né? E aí, na busca de conhecimento, tráfego pago, marketing digital, marketing, lendo muito, conversando com muitas pessoas, como, né, você chegou através de uma indicação para nós, eu chego até você. E aí, eu queria que você explicasse pra galera aí o que é esse tal de branding. Vamos começar por aí. E como você faz, assim, o que é, e aí você vai falar na prática, como que você transmite e eleva esse nível de consciência da galera, da importância, do impacto disso, de algo que por vezes a gente vê como intangível, né? Tá, vamos lá. Bom, primeiro, branding, basicamente, deixando muito simples a resposta, é a percepção. O que as pessoas percebem sobre a marca. Então, esse é o primeiro passo para a gente poder conversar sobre branding. O que traz a diferença já de cara de marketing. Né? O marketing ele é voltado a estratégias de venda. O branding ele é focado a estratégias de percepção. Então, inclusive, muito provavelmente eu vou usar bastante a Taust aqui como elemento para eu poder ludibriar, né? O que é, né? E, então, assim, quando a gente foi contratado ali pela Taust, uma das coisas que a gente sentiu era que a sua percepção, não do Paulo, nem da Paola, nem da Andréa, nem Ricardo, nem nada, da empresa Taust, ela tinha uma pegada muito de startup. Até por conta do seu jeito, né? Pô, alegre, extrovertido, brincalhão, jovem pra caramba, né? Uma empresa que à frente dela tem jovens. Então é muito comum que tenha esse aspecto. Só que quando a gente está trazendo contabilidade, quando a gente está trazendo uma empresa que quer ser uma autoridade, demonstrar essa autoridade, a gente tem que tomar cuidado com essas startups. Né? Porque a startup é uma empresa que está iniciando, conseguiu ali um investimento. Geralmente startup está quebrada, não tem grana. Ela vai crescer ainda. Então ela tem ali uma comunicação mais jovem, mais zoeira e etc. E a gente está falando de contabilidade, então isso não serve. Então eu estou trazendo a percepção do que era. A Taust era isso. Era essa comunicação que a gente sentia. Né? E a gente fez essa reformulação. Colocou um pouco mais sério. Né? Você, inclusive, também começou a se comportar de uma forma mais séria. Exato. Né? Não tão extrovertido. Você é um cara extremamente extrovertido, mas não tão extrovertido para manter aquela consistência de comunicação da marca. Então, quando a gente fala de branding, cara, a gente está falando exatamente de percepção. A gente pode usar exemplos até de humanos mesmo. Branding é relacionamento. Quando você vai se relacionar com alguém, você não tem um impacto daquela pessoa? Exato. Você não tem um impacto dela só pelo fato do visual. O visual é o primeiro impacto. Né? Se ela tá bem arrumada, se ela tá cheirosa, se ela tá com o cabelo penteado, se for mulher, se tá de maquiagem, se for homem e quiser maquiagem também, sem problema. Então, assim, você tem o primeiro impacto. Então, aquilo é o brand pessoal dele, daquela pessoa. E depois você vai vendo outros impactos que o brand pessoal tem, que é o quê? Tom de voz, a forma com que a pessoa te responde,
o jeito que ela impacta você, se ela traz algo de calmaria na conversa, ou se ela traz algo mais extrovertido, que nem você, por exemplo. Tipo, pô, toda vez que a gente troca ideia, sai risada, sai palavrão, sai um monte de coisa. Por quê? Porque você tem essa pegada e eu também tenho. Então é a nossa troca de percepção. Você percebe que eu sou receptivo nesse sentido. Uhum. Então esse é meu brand pessoal. Então falando de branding, cara, é basicamente isso. É a percepção que a empresa / pessoa / funcionários, você vai transmitindo para as pessoas ao seu redor. Cara, e como, dentro dessa linha aí do branding, como você... Que eu acho muito complexo, cara, você... Que eu lembro, eu já imaginava que você imaginaria que aquela primeira pergunta que eu te fiz, né? Cara, eu quero que alguém que venha aqui e não puxe mais meu saco. Quero alguém que mande eu para aquele lugar. Uhum. Porque você vê, né? Eu acho que muitas pessoas que estão nos vendo aqui, é empresário. Você vai ficando importante e todo mundo vai acabando puxando seu saco, vai falando que tá tudo certo. Ai, que lindo. Ai, parabéns. E principalmente no meu segmento, que é um segmento de contabilidade, eu olho o logo dos meus concorrentes, assim, eu fico, tipo, assustado, sabe? Eu fico, cara, é aquele negócio, aquela letrinha de casamento, sabe? Parece convite de casamento das antigas, sabe? Aquela letrinha de casamento, assessoria, que você não consegue nem ler assessoria. Caligráfica, né? Tô ligado. E não só o ramo de contabilidade, mas, sei lá, estacionamento, padaria. Aqui na Vila Ares mesmo, eu fui atrás de comprar um presente pra você, eu comecei a olhar o logo das empresas que estão aqui na rua. Cara, é uma coisa pior que a outra. Eu fico, tipo, E aí eu fico, tipo, nossa, cara, como que eu... Qual que é o seu... Como que você faz? E eu fico imaginando quanto sensível de você... De abrir... É que eu te pedi isso, né? Eu lembro até que na hora você, tipo... você dá um sorrisinho assim, falando, nossa, é tudo que eu mais queria. E aí, como você faz, até como acho que como missão de vida, né, de impactar mais pessoas, que eu vejo que tem muita é um mar gigantesco de possibilidades que não sabem trabalhar desde do seu comportamento, desde fazer a barba todo dia, como você me ensinou, de andar cheiroso, de andar bem vestido, de entender se eu quero impactar, começa me auto-impactando para poder impactar as outras pessoas, né? Um cuidado comigo mesmo para eu poder... Hoje eu presto atenção até quando no final de semana, quando eu tô com meus filhos, eu presto atenção, cara, que roupa que eu vou pôr? Porque por mim eu só colocaria a mesma bermuda rasgada e um chinelo da Havaianas que eu fico colando ele para não ter que comprar outro. Mas eu falei, nossa, mas o que eu quero da minha vida, né, o que eu acredito que eu posso impactar as pessoas agregando valor, não faz sentido, né? A comunicação passa, essa percepção passa até quando a gente tá no futebol jogando bola lá. Eu entendo que eu comecei a perceber que até ali faz sentido quem eu sou como um todo, desde o meu negócio. E aí eu quero... Tô falando muito que eu quero voltar pra pergunta. Como você faz isso? Como você vê que você pode impactar mais gente? Falando, cara, olha isso aqui. E aí tem a barreira, eu vejo ainda a barreira do preço, porque é um serviço caríssimo, que é difícil até de tirar de você, né? Me fala um pouco desse contexto aí. É o intangível, né, que a gente fala. Vamos lá. Branding, culturalmente, ele não faz parte do Brasil, assim, né, num contexto geral, né, de médios e pequenos empresários, assim. Só os grandes empresários brincam com isso, utilizam dessa ferramenta. Hoje, a gente está vendo um movimento que está trazendo isso para os menores empresários. Inclusive, é uma das coisas que eu defendo, é a democratização do branding. Porque branding, como você falou, é algo muito caro. Né? Caro depende do bolso. Né? Exato. Mas é algo que tem um valor agregado muito alto. Porém, ele é de difícil explicação para quem não tem o conhecimento. E aqui, a gente já tem um exemplo de branding. O próprio branding, ele já traz a percepção de valioso para quem sabe o que é. Então não adianta eu vender para quem não sabe o que é. Mas você não tem que elevar o nível de consciência para quem não sabe o que é? A gente vai elevar o nível de consciência, porém essa pessoa, ela só vai comprar quando ela estiver com o nível adequado, pô. Eu não vou chegar lá na sua porta vendendo brand, sendo que eu sei que você não tem essa consciência. Não quando dá a gente isso? foi conversar, é muito difícil, cara. Por exemplo, quando a gente foi conversar lá na Taust, você sabia o que era brand. Ela tava procurando. Você tava em busca disso. Tanto é que a gente sentou e eu falei, cara, o problema seu aqui não é marketing, o seu problema é branding. Vamos trabalhar isso. Então você já sabia. O Dan, por exemplo, que é um rapaz que apresentou a gente, ele também sabia. Então os clientes que contratam o meu trabalho é porque sabem o que é. Eles têm uma noção maior do que a grande população. Né? O que o marketing digital
Se eu estiver saindo fora da sua pergunta, você me traz aí, porque Tá nós bom. dois, você já sabe. Pronto pra viajar. Nós vai... Então, assim, o marketing digital, o que ele fez, cara? Ele trouxe uma viralização maluca, entendeu? Tipo, a galera começou a ver o marketing digital como, sei lá, uma mágica, entendeu? E aí começaram todo mundo a ir para esse caminho, sendo que existe um caminho que antecede ele, né? Então você fala, pô, como que eu consigo identificar isso? Como que eu consigo criar isso? Como que eu consigo ter essa percepção do que eu tenho que fazer para aquela empresa, né? Cara, eu preciso primeiro entender se você sabe exatamente o que você tá querendo com a sua empresa. Porque, primeiro, tem muito empresário que nem sabe. Tem muito empresário que tá ali, tipo, olhando o ROI e é isso. Olhando o CAC e é isso, cara. Saca? Tipo, quanto que tá batendo na ponta? É isso. Mas ele não tem, tipo, um propósito de fato. Ele não enxerga o que a empresa dele transforma na vida das pessoas. E aí entra um trabalho do cara do branding, que seria eu no caso, de mostrar pra ele isso. Fala assim, cara, o seu negócio ele tem que ir pra este caminho. Você tem que falar com estas pessoas. Essas pessoas estão interessadas em saber o que você tá falando. Muita gente olha e quer fazer, tipo, promoção. Tá ligado? Tipo, a contabilidade. 300 por mês, 400, 1.000 por mês. E é isso, tipo, é isso que você vê no marketing digital. Você não vê nada sobre propósito. Né? Por que você acha que a galera que é esse pessoal, tipo, de autoajuda, saca? Tipo, eu vejo o Pablo Marçal, autoajuda. Eu vejo o Wendel Carvalho também, autoajuda. Eu vejo esses caras tudo autoajuda. Paulo Vieira, autoajuda, tá ligado? Por que você acha que esses caras crescem muito? Porque eles vendem propósito. Propósito tá totalmente relacionado a brand. Então você tá tocando no sentimento. A marca, ela sente, entendeu? E não só a marca, mas a pessoa. Então, quando a gente está montando a estratégia de branding, falando sobre branding para a empresa, a gente tenta trazer de forma mais clara e tirando algumas camadas para ela ver que o negócio dela não é só uma engrenagem. Existe um coração no negócio. Existe sentimento no negócio. Entende? Tá. Ele entrega isso. Aí de uma forma prática, então, para não ficar viajando. Como que você... Aí eu já fiquei pensando no design, na verdade. Como que, de forma... aplicabilidade disso? É porque não é só design. Esse é o ponto, que nem você colocou. Você trouxe alguns exemplos. Tipo, meu tênis, tá, isso aqui. Mas não é só design. Se você vai se comunicar... Quem que nunca ouviu isso aqui? O pai falando, não, você vai numa entrevista, você não pode falar gíria. Você não pode falar palavrão. Não é? Vai de socialzinho. Vai de social, não pode falar... Por quê? Porque ali, cara, você tá sendo analisado. A sua marca tá sendo vista. É a marca que você vai deixar. Entendeu? Tipo, quando a gente fala de marca, a gente não tá falando do logo, a gente não tá falando de uma empresa. A gente tá falando de uma marca mesmo. Que a gente tá deixando. Então, a gente pode deixar com fala, a gente pode deixar com cheiro, a gente pode deixar com ação, a gente pode deixar de várias formas. Quando você quebra um negócio, você tá no restaurante, aí você derruba um prato, cai. Qual é a marca que você tá deixando? Você é desastrado. Sacou? Quando você tá no restaurante, você se comporta finamente, você sabe como fazer uma degustação de vinho. Qual é a marca que você tá deixando? Você é super refinado. Super refinado. Então são marcas, não é a marca, não é o logo. Entende? Todo mundo confunde isso, acha que brand é logo. E não é. É o comportamento da sua empresa. É como você mostra pra pessoa quem você é de fato. Mas isso tudo não chega, meio que pega todo esse contexto cultural quase da empresa e das pessoas que compõem ela e você não faz uma embalagem, assim, não vem com design para embalar todo esse produto? Sim, aí você embala ele, primeiro você constrói toda essa informação que a gente comentou aqui. Então, como que a minha empresa vai falar? E aí, quando a minha empresa vai falar, qualquer pessoa, todas as pessoas que estão envolvidas na empresa, independente do tamanho, tem que falar a mesma língua, pô. E quando eu falo a mesma língua, não é a mesma coisa. É ter a mesma coerência. Querer a mesma coisa, né? Exato, tem que ter uma cultura forte. Então o brand faz parte de cultura. Ele não é só pro público externo, ele fala muito com o seu colaborador. Ele fala muito entre os sócios, ele fala em toda a organização. Ele respira. Já ouviu falar esse termo, né? Tipo, a empresa respira. Sim. É exatamente isso. O brand, ele traz essa respiração. Você entra num ambiente, você sente ela. E aí a imagem, por exemplo, por trás disso, ou à frente disso, é o que vai trazer essa representatividade. Então, se eu quero falar com um público mais sofisticado,
Eu tenho que entender sobre a comunicação que essas pessoas desejam ter como recepção. Como que a gente vai fazer com que elas percebam a gente assim? E aí são vários estudos que a gente tem que fazer. A mesma coisa se aplica se a gente for falar num público de médio e pequeno porte. A gente tem que entender. Né? E assim, tá tudo bem se você tem a sua empresa conversa com o público de médio e pequeno. Como você tá tudo bem se você quer conversar com grande. Você só tem que deixar alinhada essa comunicação, que é exatamente o que aconteceu como exemplo que eu trouxe no início. Quando a gente fala de Tausch startup, você tá falando com o pequeno. Quando a gente fala de Tausch estratégias contábeis, a gente tá falando com o grande. É diferente. Uma pessoa pequena, ela não quer estratégia. Uma pessoa pequena, ela quer velocidade, quer preço, quer nota, sei lá. Uma pessoa grande, ela trabalha com muito número, ela trabalha com grandes números. Qualquer erro é muito grande. Então não basta só fazer. Você tem que ter estratégia para que aquilo melhore cada vez mais. Então você percebe que a mente do empreendedor ou do empresário e das pessoas, ela difere quando a gente está falando de um público A e de um público B. E aí o nosso papel como branding é trazer esta percepção. Fazer com que a empresa grande entre no seu site, ou veja você pessoalmente, ou seus sócios, e tenha a percepção de que você faz parte do ciclo dela. É a mesma coisa entre amigos. Não tem aquele cara que é seu amigo que parece com você? E a maioria, no final das contas, acaba parecendo com você. Entendeu? Então, quando você olha o cara que não parece, ele entra e daqui a pouco ele sai. Ele não fica na panelinha. Ele sai fora. Então, é muito simples de entender quando a gente traz para o mundo físico. Né? É igual, por exemplo, a gente sai aqui e vai num restaurante, vai numa avenida. Pô, tô com fome, eu não almocei. Você almoçou? Almocei. Eu não almocei. Então, assim, eu tô com fome. Almocei quase em pé pra vir correndo pra cá. Então, beleza, a gente vai passar. Aí vai ter o bar do seu José, nada contra o seu José. E vai ter lá, sei lá, o coco bambu do lado. Colocar um intermediário. Seu José e coco bambu, certo? Você vai almoçar aonde? Ah, depende a hora. Depende da pressa. Não, cara, eu tô falando de você, tá com tempo, você tá com a sua família, você tá com um cliente, você, entendeu? Tipo, nesse contexto. Você vai no coco bambu, não é? Por quê? Porque lá tem acústica, fico pensando que eu gosto de ambiente mais silencioso. Cara, a percepção do coco bambu para o que você tá buscando é ideal. Naquele momento. Puta, tem que comer uma coxinha aqui rapidão. Você não vai sentar no coco bambu pro garçom vir te atender. Blá, blá, blá. Então depende da sua necessidade. O brand, ele se adequa. Entendeu? E por quê? Vou repetir a minha pergunta. E vou enfatizar, colocar outra. Eu não respondi a sua pergunta? Não, eu queria... Porque eu vejo empresários grandes, e eu falo grande aqui com gente que fatura 500 mil por mês, 1 milhão por mês, ou até 2 milhões por mês, que não tem brand. O cara tem uma agência de marketing. E ele não contrata alguém. Eu vejo que não tem. Eu vejo que eles têm um carinho pela marca muito mais pelo cuidado e carinho pela empresa, pelo amor que normalmente um negócio desse foi anos para construir, para chegar nesse faturamento, né? Eu vejo que eles têm um carinho pela marca. Aquele logo que foi construído lá atrás, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, tem um carinho muito grande. E eu vejo que ele não... Eu queria, tipo, a sua ideia de como que a gente vai convencer esse cara o quão bom é o brand. E minha outra pergunta, cara, que estava associada à história do seu José aí, que eu esqueci. Então eu queria que você falasse assim, como a gente vai convencer esse cara que branding vai comunicar o que ele sente no coração, assim, sabe? E como que a gente vai fazer isso pra ele? Como a gente vai convencer? Você já convenceu aqui a galera? Qual galera? Que tá nos assistindo. Não convenci. Na verdade, assim, é uma percepção que eu tô trazendo pra eles. Se eles entenderem que isso faz parte do que eles buscam, sim. Porque entenda, cara. Quando você tá falando de marketing... É porque você tem que... o que eu queria falar é que tá muito associado meio que ao ego também, né, da gente, né? Vai muita coisa junto, não é? Tudo tá, cara. Você vai ter que vender... Vende tudo, cara. Você não tá vendendo marketing, vai lá e faz um site. Você tá tipo, mano... Aqui site não é marketing. Então, aí... Site não é marketing. É o que site? É branding, mano. É branding? Tudo que é associado à venda é marketing. Marketing é venda. É simples assim, venda, marketing. Entendeu?
Como assim Percepção. Venda, cara, é venda. Qualquer ação que você vai tomar para vender. Por exemplo, campanhas de marketing. Criar uma LP. Venda. Tá. Campanhas institucionais, geração de conteúdo de valor, agregar autoridade para sua empresa. Mas hoje uma agência Brand. agência faz bastante isso, faz tudo, né? Depende, tem muita Faz. agência que faz marketing só. Mas a agência, de uma forma geral, faz logo, faz Depende LP. também. Ah, cara, Pega pra fazer tudo? Pega e faz, vamos fazer pra vender. sim. Se você for observar, por exemplo, a minha agência ela trabalha com tráfego pago, ela trabalha com gestão de redes sociais, com campanhas publicitárias e com branding. O que você acha que vende mais aqui? Essas outras... Gestão de rede social e tráfego pago. Não é branding. Não é todo mundo que está preparado para isso, entendeu? Entendi. Porque a galera não tem essa consciência. É que nem você começou a conversa. Diz, meu logo. Brand não é o logo. Entendeu? Como que o cara... Por que o cara vai contratar, sendo que ele tá olhando pro marketing? O cara cresceu no marketing, você trouxe esse exemplo. O cara tem lá uma empresa de 10 anos e cresceu no marketing. Ele não cresceu a empresa. Ele tá dependente, esse cara. 100% dependente. Desliga o marketing para ver se ele se sustenta. Esse é o grande ponto do brand. O brand é relacionamento, ele é autoridade. Então eu gosto de trazer uma alusão aqui, que é assim, ó. Marketing, tráfego pago, conectando aí essas redes digitais. Se você coloca grana, imagina uma torneira. Se você coloca grana, é como se eu estivesse abrindo a torneira. E aí cai a água, e aí eu vou lá e consumo aquela água. Certo? Beleza. Se eu não abrir a torneira, se eu não colocar a grana, o que vai acontecer? Não vai cair a água. Isso é marketing, mano. Porque as pessoas não vão te ver. Você não vai estar sendo exposto, ninguém vai estar te vendo, tráfego e tal. Não vai ser, entendeu? O que é branding? Brand é você tem lá um terreno, você começa a fazer um furo. Fura, e você chega, tipo, num poço artesiano. Que aí é água que não acaba. Compreende? Vai levar mais tempo eu ir lá colocar dinheiro pra abrir a torneira ou pra eu furar lá o chão? Não, pra furar. Com certeza, até porque tem que ter a preparação, tem que ter a máquina certa. Aqui não, aqui eu coloco o dinheiro e eu abro a torneira. Entendeu? Então, o branding é basicamente isso, cara. Ele te traz legado, te traz consistência. As pessoas que não utilizam de branding, ela não tem uma marca, ela está dependente do marketing. Qualquer problema, qualquer dor de barriga que o usuário que o cliente que está investindo ali em tráfego, marketing, etc., tiver, acabou o negócio dele. Por isso que hoje cresce muita empresa muito rápido e quebra muito mais rápido. Então o que você está falando é que todo mundo já tem branding. Todo mundo tem. De uma forma ou de outra Todo mundo tem. faz. Já existe uma percepção que todo mundo tem sobre a pessoa. Todo mundo faz. E aí, isso daí é mutável? Claro. Sim, quando você quer crescer os seus músculos, você não vai pra academia? Aham. Você não cresce? É isso. Só que pra você crescer os seus músculos, você não precisa de disciplina? Ah, com certeza. É a mesma coisa. Você precisa de disciplina para que a sua marca seja vista. Você precisa de zelo, de cuidado, entender se faz sentido ou não. É por isso que o brand ele é um tanto quanto complexo, porque a gente vai em todos os cantos. Exemplo. E por que a gente não pode medir? Isso me deixa inconformado. Porque a percepção, cara, é humanas. Não, medir o resultado. É humanas. A gente tá falando de percepção, de sensação. Mas não dá pra gente medir a percepção? Dá pra você medir. Dá pra você medir. Exemplo, eu costumo dizer o seguinte, a gente não mede. Brand a gente não mede. Eu costumo dizer que brand a gente sente. Por quê? Porque brand ele não é o que vai aumentar o seu faturamento em quantidade de clientes. Mas ele vai aumentar o seu ticket médio. Isso daí você vai sentir. Tá. E não só isso, você vai se sentir mais reconhecido no mercado. A marca, né? A marca vai ser mais reconhecida no mercado. A facilidade de entrar em eventos, em locais específicos para parcerias vão acontecer com mais fluidez. Então é assim que acontece com o branding. Quando a gente fez lá da Taust, a gente fez o rebrand da Taust, o que você sentiu? Cara, eu senti que eu vou responder e transformar numa outra pergunta. Eu senti que a expectativa das pessoas subiu demais, assim, com relação a gente. Eu senti... Até hoje eu sinto, né? Na verdade, eu senti... Sei lá, sinto que as pessoas ao meu redor ficaram mais me respeitando mais. Sinto que as pessoas vêm falar comigo com mais cuidado. Eu sinto que a minha autoridade subiu bastante, assim. Isso deu pra perceber. Pô, porque a gente ficou um pouco mais sério. A gente começou a mostrar o quanto a gente
Era uma empresa séria, robusta, grande, que a gente não tava ali pra brincadeira. Eu achei que ficou... que gerou a autoridade que a gente queria gerar a autoridade. E aí, o que eu queria transformar na outra pergunta, pra gente ir avançando, isso não pode ser, de uma certa forma, perigoso? Muito. Porque eu fico pensando, tipo, um coco bambu. Fica lá deixando, hypado, cada vez mais, tá, a expectativa lá no alto. Aí quando eu vou lá, o cara me entrega, sei lá, tipo, mais do mesmo. De novo, mais do mesmo. Aí o mais do mesmo, o cara não tá querendo mais do mesmo quando você espera, vou no coco bambu, só comer aquele camarão cheio de legume no arroz, entendeu? Já me irrita, entendeu? Eu já fico tipo, não quero mais, eu quero algo a mais. Comer camarão num preço acessível, entendeu? O que o coco bambu pode me oferecer? Então, não gera um pouco de... Eu tenho sentido atualmente que essa investida no branding faz com que o cliente coloque muita expectativa no meu serviço. Aí às vezes eu fico tipo, caramba, será que estamos com embalagem de Ferrari e motor de Uno? Às vezes eu fico nessa... Porque às vezes tipo, eu fico nessa percepção. Tem esse risco? Tem, muito. Na verdade, é um dos maiores riscos que tem é esse aí mesmo. Porque a gente vai fazer o quê? Vai elevar a sua autoridade. Automaticamente você vai elevar o seu ticket. Automaticamente as pessoas que vão querer consumir o seu serviço, ou o serviço de quem seja que está começando com essa questão de branding, né, com esse tipo de gestão, são de um poder aquisitivo muito maior, certo? Então eles esperam automaticamente algo que esteja relacionado ao que você está mostrando. Então, para a gente criar o brand, é por isso que não é simples de ser vendido. Porque ele tem que passar por toda a empresa. Então, o cara que é do brand, ele não pode falar, tipo, com uma pessoa. Ele tem que falar com todas as pessoas. Ele tem que falar com a pessoa na parte administrativa, ele tem que falar na parte financeira, ele tem que falar na parte de gestão e gente, tem que falar na parte comercial, para entender, de fato, se o que aquele empresário tá querendo, ele vai conseguir sustentar. Entendeu? Então, esse é o grande ponto. A partir do momento que você tem tudo desenhado, tudo funcionando, aí sim é o momento de você fazer. De você começar a transformar a imagem disso. Então, quando eu falo, brand é tudo, é porque a gente vai lá no começo. Tipo, tá, beleza, você quer vender consultoria. Vamos colocar, eu sou uma empresa de contabilidade e quero vender consultoria, certo? Beleza. Você tem qualidade para isso? Primeira pergunta. Sua empresa tem qualidade para isso? Você tem profissionais que são qualificados para fazer esse tipo de atendimento? Que conseguem bater um papo com um empresário que vai contratar uma consultoria? Porque não é qualquer empresário que contrata consultoria também. Exato. Entendeu? Tipo, qualquer funcionário seu é qualificado para bater esse papo? Não, sou só eu. Tá, então a gente já entende que volume não é possível. Entendeu? Então, tipo, já muda um movimento total, mano, do que a gente vai ter que fazer na ponta para chamar essa pessoa. Sabe? De repente, se é você, sei lá, se é o CEO, se é o CFO que vai fazer esse tipo de consultoria para a empresa, sei lá, é uma galera mais gabaritada, digamos assim, sem ofender ninguém. É uma galera com conhecimento maior, é uma galera que tem um investimento diferente, um comportamento diferente, certo? Então, para esse cara, a gente não pode vender essa consultoria para pequenos empresários e médios empresários. Ele tem que falar com empresários grandes e muito grandes. Por quê? Porque o tempo dele vale muito. E aí a gente precisa criar toda a narrativa, toda a construção de marca para que esses empresários vejam o valor nele, não só de bater papo, mas em toda a construção que o cerca. Entendi. Compreende? Então é muito perigoso, cara, de você fazer sem estar preparado, porque vai acontecer. Por isso que tem que ser igual você é já naturalmente, né, você sempre fala a verdade, tem que falar com quem manda, eu quero entender a sua história. Esse não vem de mentirinha pra cima de mim. É isso aí. Uma das coisas que sempre acontece é os caras contar mentira pra mim, cara. Nossa, mas acontece de rodo, cara. Cara, você quer contratar alguém de brand pra mexer na comunicação da sua empresa e gerar a autoridade necessária, você tem que ser 100% sincero com essa pessoa. É só assim ela vai conseguir identificar o que ela precisa fazer. E esses... Vou viajar, mas vamos voltar rápido. Bora. E esses caras que ficam vendendo curso de branding... vem aqui em Alphaville, sem nego numa sala e eu vou te ensinar pra se posicionar na internet. Sei lá.
Cara, Funciona, não funciona. funciona pro público que ele quer, entendeu? Tipo assim, Vai melhorar um pouco, né? não é igual eu, por exemplo. O meu negócio, cara, ele cresce 100% orgânico. 100% sem marketing digital, velho. Isso é até engraçado, porque eu sou uma agência de marketing digital. Mas isso não quer dizer necessariamente que eu preciso fazer o marketing digital. Né? Tipo, tráfego pago. Não tem necessidade. Meu negócio cresce no orgânico, é indicação. Exato. Até porque, é aquilo que eu tava falando. Olha o meu jeito. Cara, não é qualquer um que tem estômago pra sentar comigo. Porque eu vou falar o que você tem que ouvir. Eu não vou ser seu amigo, entendeu? Depois a gente pode até virar e tomar uma. Mas você faz isso de maneira... Você faz isso porque você é assim ou de maneira intencional? Eu faço isso de maneira intencional... E também porque eu sou assim. Tá bom. E você gosta de ser você mesmo e vida que cara, segue. é porque pra você poder ser humanas, brand é humanas, que nem eu comentei, publicidade é humanas, que nem eu comentei. Você tem que ser você, velho. Você tem que sentir, você tem que ser original, você tem que ser uma pessoa, você tem que ter sentimentos, mostrar de fato quem você é. Entendeu? Eu não posso ficar aqui contando uma historinha pra que você interprete ela diferente. Então, comigo é na lata. Isso é bem complexo nos tempos atuais, né? De achar a gente assim, né? Então, é o que a gente vê hoje no mercado. Ó, vou trazer aqui alguns dados, por exemplo. CIMED. Cara, puta empresa. Cresceu muito utilizando canal digital. Certo? Certo. Legal, só que ela não é ainda maior. A gente tem a MS. A Medley? Não, a gente tem a MS, tem a Eurofarma. E aí tem as outras. Eu não sei qual é a posição da CIMED. Exato, mas ela não é a maior. Ela é a que mais utiliza o digital, mas não é a maior. A Eurofarma, a EMS utiliza, mas utiliza de forma diferente. Entendeu? Não é o principal ativo dos caras, saca? Porque antes do digital existe várias coisas. Existe portfólio, existe gestão de pessoas, existe entrega, entendeu? Existe processos. É, muita coisa. Então, fatura 5 bi, né? Esquece. Então, tipo assim, quando eu falo, é esse sentido. A galera fala assim, V4 Company. Cara, boa. Boa. Para o público dela. Certo? Não vou falar que ela é boa para todo mundo, mas é boa para o público que ela quer atender. Boa. Tá longe de ser a maior agência de marketing. Mas tá muito longe. Só que o marketing digital dá essa... Dá esse oba-oba. Exato, né? Mas tá muito longe. Que nem sempre é dinheiro também, esse marketing digital. Sim, né? Não. Faturamento direto, né? Então, sim, cara, tipo, as maiores empresas, elas estão fora. Fora, quando eu digo, não é que elas não fazem. Elas fazem. Muito pouco. Mas elas utilizam como um canal a mais. Elas não vão 100% para aquilo. Você acredita que para todo segmento o branding... Quais segmentos o branding tipo, faz mais sentido? Pra todos, não tem isso. Não. Sei lá. B2B ou B2C? Pode ser. Os dois. Os dois? Com certeza. Mas, por exemplo, pega um comércio. Ou pega um estacionamento. Tipo, o ponto por vezes é mais importante. É que o ponto acaba sendo brand também? Sim, tudo é. Caramba. Tá bom, então eu vou melhorar a pergunta. Qual é o momento de investir em branding? Pronto, isso aí é uma pergunta interessante. Essa daí é uma pergunta boa. Cara, o momento de você investir em brand é quando você começa a entender isso. Entendeu? Que ele faz parte. E óbvio que se você tiver caixa para fazer esse investimento. Mas quando você começa a entender que as pessoas fazem a compra, né? Vou melhorar. Qual é o melhor momento? Tá. Vamos pra prática. Quanto vai custar e em quanto tempo vai retornar? Aí depende muito de muita coisa. Não, mas quem que vai fazer o serviço? Não é o cara que eu vou contratar? Cara, mas aí depende de como que você tá já posicionado. Se você já tá em algum momento, se você não está em algum momento. Vamos pegar um cara que fatura 500 mil por mês, é uma empresa de 20 anos e tá aqui tocando e ele quer triplicar o faturamento. Depende, pô. É isso que eu tô falando. Não é simples assim. Não dá pra... Não. Se você quiser fazer, a gente faz isso com a Taust aqui, agora. Tá bom. Mas a gente vai expor muito. Eu não queria ficar expondo e falando só da gente. Então, e aqui tá o problema. Por quê? Porque pra eu poder te dar um panorama, eu preciso entender a realidade do cara. E não é entender a realidade do cara, o cara não tem tanto. Não, eu vou entender, tipo, qual é o propósito dele, qual que é a mensagem que ele quer. Se ele tá buscando um legado, se ele quer, vender. É que não dá pra olhar pra média, né? Eu fico pensando, a média não dá. Tem que pontuar, não tem como, né? cara. Tá. Entendeu? Então, assim, eu não consigo fazer isso contigo aqui, esse exercício. Tá bom. De mostrar Mas pela sua experiência. Pela minha experiência, o quê? Qual o momento?
quando você percebe, cara. Tá, e quanto tempo vai demorar pra retornar? Ah, isso daí vai depender também, não tem como. É de empresa pra empresa? Vai de empresa para empresa, vai de ação, disciplina, constância. Entende? Então, assim, depende o quanto você tá querendo investir. Depende se você vai precisar de um rebranding. Ou se você não precisa de um rebranding, tá tudo bem aqui, mas vamos arrumar alguma outra coisa aqui dentro. Sabe? Tipo, alguma outra parte do processo de cliente, jornada do cliente. Entendeu? Mas não a jornada do cliente na parte técnica administrativa, a jornada do cliente de percepção. Sabe? Tipo, cara, vou dar um exemplo. Hoje, eu vou até abrir. Isso aí. Eu liguei pra eu mandei uma mensagem pra uma clínica de psiquiatra. Tô ficando doido. Então, assim, eu lhe mandei mensagem. Pô, beleza, até aí. Aí o cara me passou lá o valor da consulta, R$1.250. A consulta. Tudo bem. Caramba, já vem com o jalequinho pra te prender? Não, então, eu já pensei que eu já ia trazer. R$1.250. Eu não vou citar nome, mas se liga nisso. 1.250. E aí, em negrito, embaixo, em fonte, né, bold e tal, escrito assim, sem retorno. É uma clínica psiquiátrica. Qual foi a minha percepção sobre o negócio? Irresponsável. Que é não foi nem dinheiro. não foi nem caro. Eu achei irresponsável. Porque, por exemplo, porra, é psiquiatria. É algo sensível, né? Eu vou lá pra poder entender se eu tô, né? Vou tomar um negocinho pra ficar bom. E aí eu não volto pra esse cara me ver? E se eu voltar, eu tenho que pagar mais R$1.250 pra falar com esse cara? Pô, você tá de sacanagem, né? Entendeu? Então, tipo, essa foi a percepção que ele me deu. E aí eu fui e falei assim, olha, tudo bem. Aí a pessoa até falou, não, mas o doutor vai passar o WhatsApp dele pra você e tudo mais. Aí eu falei assim, tá, mas peraí. É presencial, cara, é doideira, é mente. Tá ligado? Como que ele não vai falar comigo, ver meu comportamento, né, perante a prescrição que ele fizer? Aí ela, tipo, não respondeu. Aí eu falei assim, bom, dada a informação que você tá me passando, eu não tenho interesse, porque eu acho que não faz sentido eu ir num doutor, pagar esse valor e depois eu ter que pagar outro valor pra voltar lá só pra ele me falar se tá tudo certo, tá ligado? Ela falou, obrigado. Simples assim. Qual que é a percepção que esse cara me passou? Não sei se esse cara ou o time, entendeu? Tá cheio de cliente, né? Não, deve estar bilionário esse cara. Pra mim, deve estar. Porque pra mim, pô... E assim, não só isso, cara. Não só tá cheio de cliente, mas ele não passou preocupação comigo em momento algum, cara. Entendeu? Tipo, não, André, não precisa dessa visita aqui novamente. A gente consegue fazer uma videochamada e etc. Ou é pelo WhatsApp mesmo. Talvez você não conheça muito bem o cenário, saca? Porque eu também não conheço sobre psiquiatria. É que a gente vai entrar em outro tema, né? Que também é uma dor que eu sinto e eu vejo o mercado sentindo, que quando você vai crescendo, a qualidade vai caindo por questões culturais da mão de obra do nosso cenário brasileiro, sabe? Sim. De um país que não investe em educação. E aí mora um outro grande problema. Como que uma pessoa que tem essa percepção, não tô falando de você, tá? Tô falando assim, como que uma pessoa já entendeu isso, que quando tá crescendo, vai caindo, vai investir em marketing? Como assim você fala? O investimento não é em marketing, cara. O investimento é em branding. O investimento é em gente. O investimento é cultura. Não é em marketing. Se você mudou o padrão de atendimento, trouxe alguns clientes ali diferentes e já te trouxe um problema, cara, trava marketing, velho. Você tem que arrumar aqui dentro. Exato. E isso é branding. Aí vai deixando tudo mais robusto, né? Exato. Aí arrumou aqui, pô, legal, vamos lá. Mete bala no marketing, vamos meter grana. Aí cresce, vem de novo. Cara, bagunçou, fecha de novo, entendeu? E vai pro institucional, mantém a marca ativa, saca? Quando eu falo manter a marca ativa, eu não tô falando vai de tráfego pago, patrocina, venda. Não é isso, cara. Eu tô falando mantenha ela respirando. Coloque ela em eventos, coloque ela em momentos de circulação de pessoas para que você seja visto. Entendeu? É basicamente isso. E o marketing digital, ele traz um problema. A visualização do marketing digital, ela é muito menor do que a física. Eu não tô falando que é ruim, tá? Deixar claro, não é ruim. Só que você tem que ter pica pra sustentar o negócio, você entendeu? Uhum. Não é assim, sabe? A visualização do marketing digital é menor que a física? Porra!
Mas eu pego esses... O cara fica fazendo um monte de reels aí, cortinho, e dá milhões de visualização. Quanto que ele coloca ali de grana? Ele coloca muita grana pra explodir? Coloca grana, pô. Coloca grana. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele preza muito pela visualização. Ele gosta, é dele, cara. Ele curte a parada. Saca? Tipo, não tá nem azul se tá vendendo. Ele quer saber se tem visualização. Se tá tendo curtida, se tá tendo novo seguidor. Esse cara tá ganhando 15 mil seguidores por dia. Mas ele põe grana. Põe grana, e não é pouca, não. Põe grana. Entendeu? Então, assim, pô, você dá sorte de viralizar. E você tem que ver também, cara, se é sorte realmente você viralizar. Porque a viralização, o que um vírus faz? Pega em qualquer um. Não é isso? Uhum. O vírus pega em qualquer um. Seja você branco, preto, qualquer coisa que você for aí, qualquer denominação que você tiver, e você tiver no celular. Se tiver uma pandemia, você pode correr o risco de pegar, certo? Certo. Então, esse é o papel do vírus. Quando a gente fala de viralização, é isso. Aí não tem mais... Faz sentido, tipo, a Taust, por exemplo... Viralizar pra... dancinha. Não faz sentido, cara. Tipo assim, não faz sentido. Eu tenho que ter 50 mil... Não tem que ter. Sacou? Essa daí é conversa fiada. Não tem que ter. Entendeu? A não ser que seja orgânico. Porque o orgânico é a pessoa que quer te ver. Aí a gente tá falando de branding. A gente tá falando de relacionamento. A gente tá falando de percepção. Pô, eu vou seguir essa empresa porque eles trazem conteúdo massa. Eles estão agregando valor pra mim. Pô, o cara é bom. A mesma coisa aconteceu com o José, por exemplo. Ele virou lá pra gente, né? Que se indicou. E inclusive deu certo, obrigado. Ele virou pra gente e falou assim: cara, é que eu vi o Paulo fazendo uns eventos, um negócio, tal, não sei o quê, e eu achei muito legal. E aí eu fui falar com ele, ele falou que era você e tal. Então é isso. Percebe? Orgânico. E é maravilhoso, cara, porque você vem de indicação, você vem de cliente que teve boa experiência e você vai gerar boa experiência. E por que você vai gerar uma boa experiência? Porque você não tá atolado de um monte de gente lá, você fazendo contrato, e não tem base para segurar. Então você tem que crescer no orgânico. Na minha percepção, a forma correta de se crescer, de se montar um legado, uma empresa que vai perdurar por anos. De todos os segmentos você tá falando? De todos os segmentos. Restaurante, qualquer um. Qualquer segmento, cara. Branding. E aí o momento de você fazer isso é quando você entende isso. Quando você olha e fala assim, pô, por que... Não, mas eu entendi. E tô com uma empresa pequenininha. Tem um faturamento específico assim? Fatura tanto... A partir de quanto? A partir de quanto que eu vou gastar por mês pra colocar branding no meu negócio? Um pequeno. Cara, vai depender muito do que a gente vai ter que fazer. Se você tem, por exemplo, montar tudo, o investimento de um branding, ele é baseado na quantidade de trabalho e dificuldade de implementação. Essa é a questão, tá? Então, quando a gente tem uma empresa pequena, a gente tem que... o meu papel, lembra que eu falei, que é democratizar o negócio. Qual que é o tamanho da minha responsabilidade como uma empresa pequena e a minha responsabilidade como uma empresa de 500 mil mês? Você acha que é a mesma responsabilidade? Não, aqui é muito maior, né? Muito maior. Então, no branding, você cobra por responsabilidade. Entende? Então, é basicamente isso. Mas hoje, se você, por exemplo, quer uma consultoria de branding, né? A gente arrumar ali com pessoas que você tem, você vai utilizando. Você vai fazer um investimento médio de uns 5 mil reais no mês. Tá. No mês. Não é um pacote. Isso sou eu vendo assim, tá? Tá. E por que eu vendo assim? Porque eu não largo. Você já percebeu? Eu fico ali parecendo um... Então eu não largo. Eu gosto de estar acompanhando. Falar, pô, você tá vacilando aqui, ó. Melhora ali, ó, tá falhando aqui. Então eu gosto de ficar ali, então eu sempre mantenho esse relacionamento. Entendeu? E aí já são 2 anos contigo, né? Faz 2 anos já? Eu fiquei pensando, vindo pra cá, falei, nossa, quanto tempo será que faz que a gente tá junto? Faz 2 anos. Vai fazer 2 anos, né? Eu acho que vai fazer. Eu já fez. Eu sou péssimo de data, você também. É que é duro, né? Conta 2. Eu ainda fico curioso, né? Como... que esse podcast a gente faz ele pra impactar quem empreende, né? Aí eu fico aqui pensando no nosso público-alvo. Aí eu fico até lembrando de alguns clientes que eu falo assim, nossa, cara, esse cara precisava de um rebranding, precisava cuidar da marca, tipo, porque às vezes a marca não representa o tamanho, né? A pessoa que tá por detrás e tudo que ela sonha, assim, eu vejo que às vezes a gente que empreende fica atolado em burocracia, atolado na rotina do dia a dia, pra, tipo,
conseguir levantar a cabeça e falar assim, cara, eu preciso investir em branding. Ou eu preciso investir, melhor, falando, né, que você me ensinou agora, preciso investir em percepção. O que as pessoas, a começar do meu time, percebem de mim? O que o meu cliente percebe de mim? Qual é a sensação desse contato com o meu negócio, né? Como convencer a galera assim, convencer o empreendedor de olhar para isso com bons olhos, de falar assim, cara, isso aqui pode realmente mudar o meu jogo. E eu falo mudar o jogo de última linha, né? Porque a gente vai falar, vamos conseguir aumentar o ticket médio. Uhum. Aí a gente tá falando de aumentar faturamento sem necessariamente aumentar o volume de trabalho, de venda ou de compra de produto, enfim. CAC, etc. E aí isso impacta diretamente na última linha. E eu vejo que às vezes a gente tem produtos muito bons, com pouco branding, e que a gente não valoriza e a gente pagaria mais por ele, né? Sim, total. Cara, é assim, já vendi contrato, por exemplo, pô, se você pegar tipo tênis mesmo, que você gosta tanto de tênis. Puta, demais. Pô, tênis é um negócio que eu acho absurdo. Demais. Tipo, o quanto de branding tem num tênis. Sei lá, aquela ON lá, tá do Federer lá, começou com o Federer, consegue cobrar $1,5 barão no tênis, e da academia de onde eu vou, do clube lá, tipo, todo mundo aquele tênis no pé. Eu falei, mano, todo mundo pagou R$1.500 no tênis, cara. Eu fico tipo, meu Deus, que brand muito bom do caramba. É isso não é marketing, cara. É isso. Tipo assim, eu até ia fazer um exercício contigo. Se você fosse personificar a Taust, não é Paulo, não é Paolo, não é André, não é Ricardo, não é seu pai, não é ninguém. Tá. É Taust. Ela é um homem ou é uma mulher? Eu acho que ela é uma mulher, cara. Ela é uma mulher? É. Tá bom. Cabelo longo ou curto? Cabelo longo. Eu acho que é curto. Curto? Não curto. Meio Chanelzinho assim, ó. Beleza. Então, a mulher, curto. O que ela tá usando de roupa? Puta, eu acho que ela tá usando de roupa. Mas é a empresa, né? Não posso falar... Não, é empresa. Esquece todas as pessoas ali. Cara, eu acho que ela deve estar de terninho. Terninho? Qual terninho? Aqueles terninhos que a mulher usa, socialzinho meio... Qual marca? Tá de roupa boa. Qual marca? É uma mulher. É que eu não sei muito roupa de mulher. Qual marca de mulher boa? Fala uma marca aí. Fala uma marca aí. Não sabe também? Ninguém sabe uma marca de roupa de mulher, cara. Yves Saint Laurent é sapato, né? Hã? Eu também não conheço. Uma loja chique é de mulher, mas não tão chique. Sei lá, um terninho de 2 conto. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Prada. Mas Prada vai ser 10 conto. Então, um terno de 2 conto, então, você tá falando? Nos R$2.000. Um terno de R$2.000, um colarzinho de ouro também de uns 2.000, um sapato bem de uns 800, de oclinho. Perfume, doce, cítrico. Um perfume mais sério. Tipo, madeirado. Meio madeirado, meio tipo... Pra não ficar parecendo, né, que tá tão extravagante assim. Se você entrar na sala e ver essa mulher, o que você sente? Confiança. Acabou. Isso é branding. Quando você chegar num momento no qual você consegue visualizar a sua empresa como uma pessoa, você já tá num caminho muito bom. Entendeu? O problema é que as pessoas não têm isso. Se eu falo, é homem ou uma mulher? A pessoa vai falar assim, como assim, homem ou uma mulher? Entendeu? Por quê? Porque se você é uma mulher, você tem uma forma de comunicar. O homem não comunica igual a mulher. Você ia falar se eu perguntasse pra você ia falar que a gente é uma mulher? A Taust? É. Tá. Cabelo curto também. Só não iria pro externo do jeito que você desenhou, mas eu iria pro cabelo curto também. Ou eu pensei numa saia, alguma coisa mais assim, mais sério. É isso aí. Isso aí. Então, assim, quando a gente traz isso... E mais velha, inclusive. Não ia falar não tão nova. Ia nos 40 anos ali. Uns 40? Mas isso hoje. E a Taust de antes? Como é que era? 25. Era uma mulher? Era a mesma mulher? Não, era uma mulher mais hypada, assim. Você entendeu? Esse é o game. Era de calça jeans já. Pronto. Tava de tênis da ON, calça jeans da Levis. Beleza. E camiseta preta, assim. É empreendedorona, assim, né? Empreendedora, tipo, bora inovar. Sim. Então, é isso, é o startup, sacou? Então, tipo assim, a gente precisa fazer essa avaliação de vez em quando. É difícil, cara, porque você vai estar olhando algo que não é tangível, né? E vai estar personificando. Então, se você é homem, se você trata a sua empresa... minha empresa é homem. Como que ele fala? Sacou? Tipo, Arthur Vidal. É um homem ou uma mulher? A minha agência. É uma girafa, né? É uma girafa. Não, somos animais. Então, assim, cada estereótipo age de um jeito.
Então, tipo, pô, o homem, ele fala diferente. A mulher fala diferente. O comportamento do homem numa sala é diferente de uma mulher. Cara, é engraçado, eu tô pensando em vários clientes aqui, eu acho que a galera vai gostar bastante desse exemplo, quem assistiu até aqui, porque você começa a personificar todas as empresas, né? Sim, você começa a observar, cara, pô. meus clientes, nossa, esse aqui, tipo, tava com um cliente ontem, tipo, nossa, a empresa dele que é do ramo metalúrgico, cara, é muito homem, né? Eu já pensei, um homem de macacão, bico de ferro... Mas pode ser que não. E entregando... Mas ele não precisa necessariamente ser assim. Sacou? É, que eles têm um quê de inovação. Fica tipo, eles vai estar um engenheiro mais ali na frente. Isso resolve a questão do branding? Óbvio que não. Entendeu? Mas você consegue já ter alguma percepção sobre aquilo. Por que eu falo? Pô, vamos personificar. Porque a relação de proximidade com o humano é através disso. É quem você é, como você fala, o que você sente, como você cheira. Sabe? O seu cheiro, cara. Não tem pessoa que você tá do lado, pô, você não consegue ficar, e não porque a pessoa é fedorenta, mas porque, tipo, o perfume dela é ruim. Não tem? E tem pessoas que o perfume é gostoso. E fala, porra, mano, isso aqui é bom. Sacou? Então, é isso. A marca, a gente tem que tratar a marca, parar de tratar a marca como um logotipo. Não é aquilo, né? É sobre a gente, né, cara? É sobre gente, é sobre pessoa, é sobre relacionamento, sobre percepção. Então você tá falando que então eu posso chegar na conclusão que o branding começa comigo mesmo. Sim. Que eu posso falar, tipo, a hora que eu, sei lá, o Josemir lá, que você chama de José, o José lá. É que o Josemir a gente vai chegar. Eu só cheguei em José pra não continuar. Porque, tá bom. Pra não falar o José lá que a gente chegou. Então, quando a gente chega no José. Eu ia perguntar, esqueci o que eu ia perguntar, caramba. Você sabe o que eu ia perguntar? Eu sabe, não. Né? Quando a gente chega no José. Começa pela pessoa, você falou? Começa por ele, não começa pela logo da empresa dele? Começa por tudo. Começa por onde? Começa por tudo. Você primeiro tem que fazer um diagnóstico, aí você vai identificar onde que você vai atuar. Entendeu? Porque, tipo, não necessariamente ele vai ser à frente da empresa. No caso dele, ele é ele, né? Então, se ele é à frente, a gente vai ter que trabalhar com isso. Entendeu? Tipo, vamos trazer ele, vamos reformular e etc. Se faz sentido. Entendeu? Porque tem empresas, o CEO da CIMED começou a aparecer, o CEO de não sei de onde começou a aparecer. Então eu também tenho que aparecer. Não necessariamente. Tá. Tudo depende do que você tá buscando. Compreende? E um ponto que eu acho massa também, cara, trazer é... Sabe quando a gente olha pro negócio e a gente entra e a gente não consegue entender o que a pessoa... Pronto, mais simples. Você consegue explicar o que a sua empresa faz muito rápido? Tipo assim, em 30 segundos? Sim. Porque você tem um brand bom. Tem pessoa que não consegue explicar, pô. Você fala assim, o que você faz? Pô, eu faço isso. Mas às vezes eu uso sabe? Tem um parceiro que ajuda, sacou? Então, isso também reflete na imagem do negócio, saca? Tipo, na percepção do negócio. Então, a gente tem que... Mais um exercício, tá falando. O que rola, mano? Branding não é nem marketing. Branding é gestão. Tá bom, me dá um exemplo agora, desde a minha pergunta do começo, que eu quero muito que a gente consiga fazer isso através desse vídeo. Pra elevar o nível de consciência da galera. Porque se você falar pro meu pai branding, ele vai cagar, entendeu? Tipo assim, mas se você dá quando ele viu o rebrand, quando ele olha pro logo da empresa dele, dá pra assistir. A gente pode olhar até pra cá, ó. Ó, isso aqui, a xícara nossa aqui é a história essa aqui é a startup, né? Lá tem um astronauta ali, diferente. cara. Você tirou o azul. O que eu fiz azul com verde, tirei azul, tirei cinza. E veio trazendo pra esse tom de verde mais sério e tudo mais. Esse azul nada a ver. Qual é uma pergunta que o cara pode se fazer, ou um exercício que ele pode fazer, que ele tá precisando de branding? É por isso que o elemento visual, ele é necessário no branding. É por isso que, tipo, a galera olha muito pro logo. Porque ele e todos os outros elementos, tipo os materiais, o portfólio, etc. Você viu lá os portfólios que a gente desenvolveu. Mudou?
Mudou bastante. É isso. Por isso que esses elementos visuais, eles são importantes para poder trazer para o mundo físico o sentimento que a gente tá falando. O sentimento da pessoa. Exato, pô. Então uma pessoa Não. pode se perguntar, cara, isso tudo que eu tô vendo aqui, e como que ela... Eu fico pensando, será que ela pode perguntar pra alguém? Porque às vezes eu vejo que... Eu sinto, e eu me senti por anos assim, meio... Hoje eu me sinto bastante representado pela nossa marca. Hoje eu fico bem mais orgulhoso do que eu já tinha, sabe? Hoje eu me sinto... Eu me sinto parte do que tá ali, do que a gente tá fazendo, sabe? Massa. Então, eu me sinto, tipo, cara, isso aqui realmente tá cada vez mais com a minha cara, assim, o negócio, tipo, é o que eu quero passar pro mercado, e a gente vem nessa construção. Uhum. Então eu me sinto, falando, nossa, isso aqui tem eu aqui, né, por tudo que tá acontecendo na marca como um todo. Tá. Acho que essa é uma boa pergunta que o cara pode se fazer, porque como que eu vou tirar a venda dele? Sabe quem pode falar o valor que você tem de marca ou como pessoa? Ou... Quem? Quem? Seu cliente. Boa. Só isso. Aí que pergunta tem que fazer pra ele? O que você entende da nossa marca? O que você sente quando a gente conversa contigo? O que tá faltando? Top. Tá claro o nosso propósito pra você? A gente tá entregando o que a gente tem como missão? É isso. Quem responde sobre você nunca é você. É sempre uma outra pessoa. Boa. Essa pessoa é o cliente. Sacou? Tem muita gente que nem faz esse exercício, nem pergunta nada. Entendeu? Tipo, pô, tá legal essa apresentação que a gente fez? Tá deixando claro quem nós somos? Você sente que a gente... É justo o valor que você paga pelo que a gente entrega? Pô, pergunta. Você vai sentir. É que é uma pergunta perigosa. Assim, é doído ouvir certas coisas. Né? Você pode ouvir não, mas o não pra você pode ser, tipo, porra, revolucionário. Você pode Exato. chegar e falar assim, não? Por quê? Pô, porque eu tô sentindo falta disso. Porque aqui vocês pecam aqui e tal. Dado que você me apresentou, a missão, ao que vocês transmitem, eu esperava mais. Tá bom, mas o que é o mais? Sacou? E aí você vai crescendo o seu negócio. Você vai Exato. transformando pra o que você tá querendo, entendeu? Então, quem fala o valor da outra pessoa ou da empresa é sempre alguém. Não é ninguém envolvido com a empresa. É o cliente. Perguntar pra vários, né? Tem que perguntar para vários. Tá bom. A gente vai chegando ao fim. Mas fala alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de falar. Você é um cara que tem tanto conteúdo aí, tão maluco. Caraca. Deixa eu enfatizar daqui que a sua maluquice é uma maluquice muito boa. Eu sempre falo pros clientes que vão indicar, cara, esteja preparado, abre sua cabeça, que você vai conversar com um artista. Ele não é normal. Foca no brand. Eu falo desse jeito, ó, foca no brand, que ele é um artista do brand, cara. E artista é uma coisa rara, né? Alguém que fala a verdade, alguém que fala com... Fala o que você não fala. Eu acho muito massa o que você faz. Vai ficar aqui um elogio gravado. Vou já postar. Que você fala o que você acredita, não o que o outro quer ouvir. Mesmo quando você tá vendendo. É a sua característica, eu acho isso bastante especial. Não perca isso. Quase falar parabéns aqui pelo feliz aniversário no final. Eu acho isso aí feríssimo. Então, Pô, legal. aproveite esse momento pra falar o que ninguém quer ouvir. Cara, fazer o que todo mundo faz é fácil, teoricamente. Ter o resultado que poucos têm é difícil. E esses poucos só conquistam o resultado que conquistaram por serem autônomos, por serem, tipo, terem autonomia do que tá fazendo, por serem diferente. Você acabou de falar pra mim que eu sou diferente. O meu resultado, ele é baseado nisso. Então, para de ficar querendo fazer o que todo mundo tá fazendo. O marketing digital ajuda, mantém ele funcional, mas pensa no relacionamento mais próximo com o seu cliente. Isso é que vai te levar por longa data, criar legado, fazer com que seus filhos vejam a sua empresa ou você venda, isso depende do seu interesse. Mas seja você, seja a sua empresa, deixa ela respirar, mostra qual que é a sua diferença. Entendeu? Porque, pô, se for pra você ser só mais um, nem começa essa bosta. Tá ligado? Não começa, velho. Essa é a real. Entendeu? Tipo, tal empresa faz tal coisa, eu queria fazer igual. Nem vou entrar nesse jogo. Entendeu? Para, mano. Cada ser humano tem a sua individualidade, cada mente pensa de um jeito, e são pensamentos brilhantes. Deixa a sua empresa
respirar e mostrar esses pensamentos brilhantes e o para que você veio pro mundo, pô. Top. E o branding pode ajudar você nisso. Top. E é Demorou. isso. Obrigado, mano. Tá bom. Achei top demais. Obrigado a você. Você é um cara massa pra caramba. Obrigado pelos elogios. Que isso. Então é isso. Esse foi mais um Talshcast. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam os exercícios que ficam aqui. Ficam acho que uns 2 ou 3 exercícios aqui pra você fazer e pensar e refletir. Vai estar aqui na descrição o contato do André. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários, a gente vai responder todo mundo. Se você acha que faz sentido para alguém tirar a venda e olhar para a marca daquela empresa, não representa aquela pessoa, eu acho que faz sentido você compartilhar com ela. Se você curtiu, deixa aquele like, vai ajudar bastante a gente a continuar com esse conteúdo, a elevar o nível de consciência em todos os sentidos, né? A minha ideia é de vir falando num 360 com quem empreende para poder realmente elevar seu faturamento, elevar seus resultados e cumprir com a minha missão, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas através da contabilidade. Que eu acredito que a contabilidade tem um poder, né, de olhar para todos os cenários com estratégias contábeis que a gente vem fazendo, trabalhando no branding dentro da nossa empresa. Beleza? É isso. Até o próximo episódio. Tchau. Quer falar tchau também? Tchau. É nóis, tchau. Valeu.